O Light Brazil Conference, o evento onde ministros do Supremo Tribunal Federal participaram em Nova York, já estava marcado desde setembro, bem antes do primeiro turno das eleições. Quem se lembra? E nas peças de divulgação, os organizadores, dentre eles um jornalista de uma emissora nacional, já alardeavam que o principal tema seria a discussão sobre os rumos da economia brasileira na gestão do novo presidente. Isso causou um desconforto tremendo, porque eles já previam que o candidato de esquerda sairia vencedor. A certeza era tanta que a reserva no hotel Sofitel, da metrópole americana, já tinha sido feita com tamanha antecedência. Mas como eles sabiam que um novo presidente seria eleito? Que bola de cristal usaram? Ao chegarem a Nova York para o evento que começou no sábado e terminou nesta segunda-feira, os ministros da Suprema Corte foram recebidos com muita hostilidade. O ministro Barroso até tentou disfarçar no domingo ao dar um pequeno passeio pela Big Apple, mas foi reconhecido pelos brasileiros de plantão e não gostou da recepção. Olha só quem está aqui. Como é que vai, senhor juiz? Muito bem, senhora. É? Muito feliz pelo Brasil. Ah, tá bom. Mas nós vamos ganhar essa luta, hein? Nós vamos ganhar essa luta. O senhor tá entendendo? Que a gente vai ganhar essa luta? Tá bom? Cuidado, hein? O povo brasileiro é maior do que a Suprema Corte. Tá bom? Você não vai ganhar o nosso país. Foge. Isso mesmo, foge. Seja grosseira. Foge. Não, foge. Os ministros foram a Nova York falar de democracia no Brasil e liberdades sociais. Como assim? Ao saírem do encontro, os seguranças tiveram muito trabalho para evitar a aproximação dos manifestantes que, enfurecidos, gritavam em protesto. O super primeiro-ministro, que estava jantando na companhia de uma mulher, chegou a se levantar da mesa e partiu com tom ameaçador para cima de uma manifestante de apenas 17 anos que o filmava no restaurante do hotel. A ideia de todos os envolvidos no evento era passar a impressão de que a situação está superada no Brasil, como se já estivesse dentro da normalidade. Não chegamos a esse ponto ainda e tudo parece estar bem longe da normalidade que eles tentam passar. O fim de semana foi mais uma vez de quartéis lotados por manifestantes pacíficos em todo o país. E um episódio desagradável chamou a atenção em Porto Alegre para o preocupante nível que essa situação poderá escalar. Policiais militares, seguindo ordens, tentaram retirar os manifestantes da frente do quartel, mas foram impedidos pelos soldados, que acabaram dando ordem de prisão para os PMs. E isso ainda vai acontecer de montão. A nota assinada na semana passada pelos comandantes das 3 Forças Armadas deixou claro que as manifestações pacíficas, assim como qualquer crítica às instituições democráticas, não constituem crime algum, por estarem bem explicitadas na lei aprovada pelos parlamentares no ano de 2021. Então vejamos, entendendo isso e se colocando ao lado do povo, os militares não vão permitir que os manifestantes sejam incomodados pelas ordens do Tribunal Policial dentro de suas áreas de atuação. Sendo assim, cenas como as que presenciamos no fim de semana poderão voltar a acontecer se o presidente do tribunal continuar insistindo em mandar o uso da força bruta para reprimir os cidadãos que estão apenas exercendo seus direitos constitucionais. Se os policiais, sejam eles federais, militares, rodoviários, civis e guardas municipais, entrarem com exageros, como quer o ministro, eles serão inevitavelmente recebidos também pelo uso da força, mas não do povo, e sim dos fardados. E aí, se isso realmente acontecer, de quem será a culpa? Já parou para pensar? No fundo, será das autoridades eleitorais, que se recusam a fornecer acesso para uma pós-fiscalização do pleito eletrônico. É isso que tem incomodado o brasileiro que está nas ruas. Ele não quer um regime socialista e desconfia profundamente que foi engalobado. Pois para que haja paz entre gregos e troianos, é necessário que se desfaça essa dúvida.
Muito se ouviu no fim de semana nas mídias sociais áudios relativos a possíveis acordos feitos por governantes anteriores com a Rússia para se evitar um imaginário golpe militar caso viesse a acontecer, como se isso estivesse intimidando os militares brasileiros. Bobagem! Vamos analisar a situação. A Rússia está lascada, totalmente ferrada, sem dinheiro para nada. Está sofrendo sanção do mundo ocidental quase que por inteiro. As empresas todas já saíram de lá em debandada e ela não tem mais condições nem de se manter militarmente na Europa. Está inclusive perdendo a guerra para a Ucrânia. Até a região de Kherson, que havia sido tomada no início dos confrontos, foi recuperada pelos ucranianos. Com exceção do arsenal nuclear, todo o aparato bélico russo se mostra defasado e está sendo usado na guerra. Os militares de lá não teriam a menor condição nem interesse de mandar um efetivo extra para combater nas fronteiras brasileiras, no caso de um conflito hipotético. O mundo acima da linha do Equador está mais preocupado hoje com os possíveis testes nucleares da Coreia do Norte do que qualquer outra coisa. Estamos prestes a entrar em um conflito mundial sem precedentes, com todas as atenções, inclusive dos americanos, voltadas para aquela região. Até mesmo os blindados que foram enviados pela Rússia para a vizinha Venezuela, ainda quando se achava que a guerra da Ucrânia fosse durar pouco tempo, são insuficientes para resistir os militares brasileiros. Em caso de confronto, os venezuelanos, enfraquecidos financeiramente, não aguentariam nem 4 horas diretas de combate franco nas fronteiras. O único que pode destruir as Forças Armadas brasileiras verdadeiramente é o próprio candidato que foi eleito, pois ele mesmo, junto com outros integrantes do partido, tem dito abertamente que pretende se vingar dos militares, trocando todos os generais e criando uma espécie de guarda especial que tomará conta do Brasil. Aí, de verdade, o país e os militares da ativa terão uma enorme dor de cabeça, porque hoje o Brasil é a segunda maior potência do continente, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas com a unificação da esquerda na América Latina, que pretende transformar a região em uma espécie de União Soviética dos anos 80, apenas uma única linha de governança será adotada. E isso inclui o enfraquecimento das tropas, que verão seus generais irem para dentro dos pijamas, enquanto os melancias assumem as tarefas esquerdistas. Ou dó. E agora, para encerrar, o Banco Central brasileiro revelou nesta segunda-feira mais um crescimento da atividade econômica nacional, que teve alta de 2,93% no acumulado dos 9 primeiros meses deste ano. E também registra alta de 2,34% nos últimos 12 meses. Isso é fantástico, é maravilhoso. E só mostra que o ministro Paulo Guedes estava corretíssimo em suas previsões de crescimento. Os cofres públicos estão com dinheiro de sobra e as contas operando no azul, sem nenhuma pedalada. A prova está aí, basta entrar e pesquisar. Então, por que tanta gana para mudar o que está dando certo? Será porque está tudo bom? Ou seja, quanto melhor, pior? E quanto pior for, melhor será? É isso mesmo? É complicado de entender. Quando a economia do novo governo enfrentar problemas no futuro e os gestores não conseguirem encontrar soluções por pura falta de competência, vão querer colocar a culpa na situação mundial, você vai ver. Mas nós estaremos aqui para lembrar que nesse governo, mesmo com as adversidades mundiais, a equipe econômica formada por profissionais competentes conseguiu superar as tempestades. E por quê? Porque o atual governo decidiu colocar técnicos preparados, ao invés de distribuir os ministérios para políticos que não entendem absolutamente nada de administração pública. Essa é a nossa realidade. Mas nós vamos acompanhar os acontecimentos de perto e torcer para que o Brasil continue no caminho do crescimento e prosperidade. Estamos juntos nessa. Obrigado e até a próxima. Uai, seu app de vídeos curtos.